Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Numa sociedade em que impera a diversidade, é interessante pensar como a mensagem do Evangelho de Cristo continua a ser para todos os povos, tribos e nações. É natural que haja diferenças entre os mais variados grupos de interesse e isso não é impedimento para que se possa conhecer Deus e experimentá-lo nos mais diversos contextos. Afinal, Deus não faz acepção de pessoas e para cada um deles, para cada pessoa, há sempre uma palavra de esperança na Bíblia. É por isso que hoje vamos dar a conhecer 3 distintas organizações que se dirigem a grupos específicos de pessoas, mas todas elas têm algo em comum: a fé em Jesus e o relacionamento pessoal com Ele. É então o caso dos Motash Cristãos, representado pelo pastor Eddie Fernandes, os Christian Surfers, representado no programa pelo surfista Miguel Rodrigues, e temos ainda connosco hoje os militares evangélicos, dos quais temos aqui o presidente coronel Fernando Freire. Olá, bom dia, obrigada por estarem aqui connosco, cada um mais ou menos esfardado, não é? O Miguel trouxe a t-shirt dos Christian Surfers. Vamos então conversar um bocadinho e conhecer mais de perto o vosso testemunho, os vossos ministérios. Se calhar começaria pelo coronel. A mensagem que o Evangelho nos apresenta é universal para todas as pessoas, em todos os lugares? Sim. Deus, Ele é o Criador da natureza e do homem, e Ele é Senhor do mundo. E ao criar o homem, criou-o com um propósito de se relacionar com Ele. Porém, acontece que o homem manifestou a sua natureza pecaminosa com a queda de Adão no jardim do Éden, e essa relação com Deus ficou quebrada. E foi necessário então aparecer Jesus Cristo, em determinado período de tempo, para que, através do seu sangue, ficássemos redimidos e pudesse reatar essa ligação. Através do sangue que Jesus verteu na cruz, não é? Exatamente. E nesse contexto, todos os seres humanos estão na situação pecaminosa, e para reencontrar o caminho com Deus tem que ser através do sangue de Jesus Cristo, aceitando a salvação nele. E nesse sentido, então, Jesus também, quando morreu na cruz, foi por todas as pessoas em todos os lugares, não fazendo diferença de pessoas. Efetivamente, morreu por todos, mas para que essa relação possa ser reatada de alguma forma, é importante que as pessoas abram o seu coração e cedam a oportunidade de que Ele volte a estar com elas. No fundo, este é o plano de salvação que Deus tem para cada pessoa, onde quer que estejamos, e é interessante também, olhando para a criação, perceber como temos todos a mesma origem e depois fomos, de facto, ao longo da história e do tempo, cada um tendo o seu próprio contexto, e perceber como Deus nos ama, apesar das nossas diferenças culturais, geográficas e tudo mais. Mas, no fundo, todos temos a mesma condição, somos pecadores, precisamos de Jesus para nos salvar. Miguel, como é que o Evangelho derruba então estas diferenças, estas barreiras étnicas? Eu acho que o Evangelho, acima de tudo, é uma palavra universal para todos, não é? Não existe distinção de raça, de credo, de fatores culturais, não é? Portanto, é uma mensagem que se aplica a toda a gente, e a questão aqui é que simplesmente se nós, no nosso coração, tomarmos a decisão de seguir a Deus e seguir a palavra de Deus e os mandamentos que estão lá escritos, que foram escritos para todos nós, não é? Acho que todos vamos estar a seguir a mesma direção, os mesmos caminhos que foram colocados à nossa frente por Deus. Obviamente que nós, depois, numa perspectiva pessoal, temos uma direção pessoal de Deus, e Deus usa as suas ferramentas com um princípio e com um propósito específico, não é? Mas todos nós temos um específico neste mundo, na vontade de Deus, não é? Ao fim e ao cabo. E todos nós participamos na vontade de Deus, não é? Eu vou perguntar então aqui ao presidente dos Motash, como é que se convive então com esta diversidade? Todos nós somos diferentes, mas em prol de um bem comum. Portanto, a diversidade na unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja. Eu acho que há 2 palavras que vêm à minha mente quando falamos de unidade na diversidade. E as 2 palavras são respeito e amor. Eu acho que nós, enquanto cristãos, e não só, mesmo na sociedade em geral, devemos nos reger por essas 2 palavras. Devemos reconhecer que nem toda a gente pensa como eu, veste como eu, age como eu,
tenho comportamentos como eu. Gosta de andar sobre rodas. Ainda bem que assim seja, porque senão o mundo seria um mundo bem monótono, bem diferente, né? E é bom que haja esta diversidade. Mas dentro dessa diversidade tem que ser regida pelo respeito. Eu tenho que respeitar o meu próximo que não pensa como eu, que não age como eu, que não veste como eu, que não tem as mesmas crenças como eu. E não só tenho que o respeitar, mas tenho que o amar. E a mensagem de Cristo é isso mesmo. Eu tenho que amar o meu próximo tal como ele é. Isso chama-se amor incondicional. E nesse amor, sem julgamentos, sem críticas, sem condenações, sem pensar que eu sou superior ou melhor que o meu próximo, então o mundo será um mundo muito melhor e podemos então ter a tal unidade na diversidade. Com isto não quer dizer que eu devo aceitar coisas que chocam com os meus valores ou coisas que eu não concordo, não preciso de as aceitar, mas preciso de amar, preciso de respeitar. E eu vou à Bíblia e busco, por exemplo, um versículo que está escrito em 2 Timóteo 2,24, onde diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, eu vou levar pessoas ao conhecimento da verdade quando eu não julgo, quando eu não critico, quando eu não entro em brigas, quando eu não entro em confusões, mas quando eu respeito, quando eu amo, e é através desse amor que é a nossa maior ferramenta para conquistar as pessoas a dizer, afinal, somos todos diferentes, mas todos podemos chegar lá se nos respeitarmos e amarmos uns aos outros. E será mais fácil alcançar as pessoas dentro destes grupos de interesse? Hoje, por exemplo, temos aqui 3 ministérios representados: os militares, os surfistas, os motares. Qual é a importância de se criarem estes grupos? Eu acho que a importância... Há um ditado em inglês, e a minha língua principal é o inglês, e há um ditado em inglês que diz "Birds of a feather flock together". Portanto, os pássaros os pássaros têm a tendência a estarem no seu próprio grupo. E então as pessoas têm a tendência a polarizarem para um grupo com que se identificam. Pessoas que realmente pensam como eu penso, que gostam das coisas que eu gosto, que partilham os meus valores. E então, obviamente, quem melhor para levar o amor de Cristo a um motociclista do que eu sendo motociclista, ou a um surfista do que o Miguel sendo um surfista, é muito mais aceito. As pessoas compreendem a nossa linguagem, as pessoas identificam-se connosco, então realmente Deus faz as coisas tão bem que dentro de cada um desses polos coloca pessoas que o amam acima de todas as coisas, mas também amam o seu tribo ou o seu grupo. Vamos então conhecer um pouco destas tribos, destes grupos, destes ministérios aqui presentes. Podemos começar então pelos militares evangélicos. Quem são vocês e qual a vossa missão? Vamos lá ver, os militares evangélicos, como o próprio nome indica, sobretudo são militares, mas por haver outras componentes no Estado similares, como é o caso dos polícias, estão identificados, pelo menos em Portugal, com o mesmo nome. Noutros países, necessariamente, têm nomes diferentes, depende um pouco das culturas. Em Portugal, tem os militares, os polícias e os funcionários civis que trabalham nas forças de segurança e nas forças armadas. Este ministério surge por 2 grandes razões. Eu depois já dou talvez também os grandes marcos cronológicos. Uma delas não é só a evangelística, e eu até arrisco a dizer que talvez acima da evangelística está a parte do desenvolver a integridade cristã. Nós, os militares, trabalhamos numa área de risco não só da própria vida, e quando falo militares estou a generalizar a polícias, onde trabalhamos sobre o risco de vida, mas também o risco de ética e moral, onde somos confrontados com diversas situações. E, portanto, o movimento existe, por um lado, para ajudar a desenvolver esta integridade cristã no seu ambiente profissional, mas também, na sequência do que ouvimos há pouco de grupos comuns, podemos partilhar com quem se identifica connosco também aquilo que é o Evangelho, que é a vida real e com esperança. Nós já vimos algumas imagens então dos militares evangélicos de Portugal, pelo menos de alguns dos que fazem parte deste movimento. De que forma é que vocês se encontram e como é que se organizam? Ora, muito bem. Já agora, só dizer,
isto não é fácil, por assim dizer, dar alguma existência ao movimento, porque entra em instituições muito castrenses, muito relativamente fechadas, sóbrias, austeras, QB, e por isso este tem sido um processo, eu já vou dar a resposta, mas tem sido um processo que demorou algum tempo a ser construído. O nosso primeiro marco talvez é de forma informal na década de 70, quando alguns jovens crentes perceberam que eram crentes e estavam num quartel ali na OTA, pediram ao comandante e ao capelão e passaram a reunir-se na mata com reuniões de oração. E foi já, mais recentemente, em 1994, é que a coisa começou a andar e, efetivamente, só em 2002 é que começou formalmente a existir. Ora bem, como é que nós trabalhamos ou como é que nós procedemos? Nós temos, a nossa organização está dividida, por assim dizer, em termos de direção, regiões, grupos locais, unidades e futuramente a capelania. O que é que isto quer dizer? A direção, no fundo, é aquela que dá dinâmica e depois procuramos que as pessoas estejam mais centralizadas face às suas áreas de residência, face às suas áreas de localização, onde temos um coordenador regional e também procuramos estimular as pessoas a nível local. Identificamos 36 lugares no país onde vive crentes, polícias ou militares em número pelo menos de 2. Nem sempre nos quartéis temos mais do que uma pessoa, o que se torna um pouco mais complicado. E nesse contexto estamos a procurar desenvolver células locais para que outros cheguem ao conhecimento deste tipo de ministério, que não é bem um grupo, mas é um ministério. Por outro lado, há quartéis onde já crentes estão identificados e que deram a sua anuência para a assistência espiritual, onde estamos a fazer já algum trabalho. É o caso do Hospital das Forças Armadas, onde semanalmente reunimos durante meia hora às quintas-feiras. Temos o estabelecimento prisional militar de Tomar, onde todas as sextas-feiras, durante uma hora e pouco, temos ali um trabalho com presos, que é assistido por militares evangélicos e pedimos o apoio dos pastores locais, o pastor da Assembleia de Deus e o pastor da Igreja Batista, e é uma escala rotativa, e temos depois então, para futuro, a questão da capelania evangélica, o que significa que é sacerdotes evangélicos a ocupar funções dentro da própria estrutura e que permite um trabalho mais próximo. Vocês têm também o Novo Testamento e Salmos, portanto, com uma paginação toda ela mais militar, não é? E este é um dos vossos instrumentos de evangelismo. Vocês distribuem, oferecem mesmo estes Novos Testamentos dentro do contexto militar, não é? Ok. Não é bem a paginação que é diferente, é só a capa que é diferente, porque o conteúdo lá dentro é da Sociedade Bíblica, é a versão português moderna da Sociedade Bíblica. Nós metemos a capa camuflada para se identificar mais com as pessoas com que trabalhamos. Efetivamente distribuímos a quem nos pede e às vezes organizamos distribuições de literatura, nomeadamente em contingentes que iam para o exterior, para o Kosovo ou para o Afeganistão. Nós estamos a ver uma dessas imagens agora. É uma distribuição, efetivamente, que aconteceu. Neste momento está um pouco interrompido porque esgotaram-se a última edição e temos que reproduzir uma nova. Mas já terão distribuído quantos Novos Testamentos e Salmos? A primeira edição mandámos fazer 20.000 e só temos... não sei se teremos cerca de 20 desde a última desta primeira edição, talvez tenhamos apenas uns 20 Novos Testamentos. É então a palavra de Deus que está a chegar também às mãos dos militares e polícias. Já voltamos a conversar agora falando sobre os surfistas. Também têm uma edição especial da Bíblia do Surfista. Senhora. Claro que a palavra de Deus é a mesma que está lá dentro, não é? Mas tem uma particularidade. É uma capa impermeável, excelente para os surfistas levarem para a praia e lá dentro têm testemunhos, não é, Miguel? Sim, basicamente na nossa versão, faz falta aqui ressalvar que temos várias versões para várias organizações de Christian Surfers a nível mundial. Portanto, e nós seguimos basicamente este tipo de Bíblia, porque realmente adapta-se muito ao tipo de pessoa que o surfista é. O surfista é uma pessoa que está muito na praia. Realmente a Bíblia passa por situações em que tem que se calhar ser um bocadinho mais resistente que bíblias normais, não é? E sobretudo com a areia, com o sol, com a água, portanto achámos que realmente fazia sentido ter esta proteção. Lá dentro achámos também interessante ter, portanto, como aqui o Sr. Tenente Coronel já afirmou,
a Bíblia é sempre a mesma, mas nós achámos interessante fazer umas divisórias nos vários, portanto, livros, em que fazemos uma apresentação de quem é que são os Christian Surfers Portugal, quem é que são as caras, quem é que são as pessoas que estão na praia, ao fim e ao cabo. E quem são os Christian Surfers? Quem são vocês, a vossa identidade, a vossa missão, um pouco da vossa história também? Assim, os Christian Surfers basicamente são surfistas como qualquer outros, com a grande distinção de que amamos a Deus acima de tudo e queremos, sobretudo, espalhar a boa nova da salvação que existe em Cristo Jesus na praia. Como também aqui o pastor Eddie já afirmou, nós acreditamos que realmente, conhecendo a mentalidade do surfista, conhecendo a forma de estar do surfista, o lifestyle, conseguimos realmente ter acesso e compartilhar da nossa fé de uma forma se calhar mais eficaz. A questão é essa, o surfista, o Christian Surfer basicamente é uma pessoa que acredita em Deus, mas que também tem uma grande paixão pelo mar, pela natureza. Miguel, e pela tua própria experiência pessoal, Sim. como é que essa paixão pelo mar, pela natureza, te leva também a refletir sobre o Criador e a ter uma relação pessoal com Ele? Eu acho que o surf, sem estar aqui a fazer distinções por outros desportos, é um desporto que nos liga muito à natureza e nessa condição inspira-nos bastante. O surfista é uma pessoa que tem que lidar com um meio que são ondas, que nunca são iguais, são sempre diferentes, portanto estamos muito ligados à natureza e às condições que a natureza nos dá. Nós sabemos dar muito valor ao que é uma onda perfeita, porque não temos acesso a essas ondas perfeitas todos os dias, temos dias maus. Nós, por exemplo, em Portugal temos um inverno muito rigoroso e estamos agora, se tudo correr bem, a passar esse inverno rigoroso, a entrar talvez numa fase de ondas melhores. Mas, se bem que a nossa temporada... Sim, a nossa temporada melhor acaba por ser mais em setembro, mas a questão aqui é que quando nós realmente temos condições boas, sabemos dar valor a isso e inspira-nos bastante estar dentro da água com boas ondas e, claro, partilhar uma boa onda com os nossos amigos, com pessoas que realmente nos dizem algo. É algo muito especial e definitivamente muito inspirador. Com que regularidade é que vocês se encontram também como grupo? Nós temos, portanto, aos sábados de manhã encontramos-nos sempre para fazer surf, não é? Para estarmos juntos, partilhar um bocadinho de convívio entre nós. Qualquer pessoa é mais que convidada. Portanto, todos os surfistas que nos estão a ver podem entrar em contacto com os Christian Surfers e entrarem na onda convosco. Nós, inclusive, no nosso site temos lá os detalhes das nossas atividades, mas numa base regular é basicamente isso. Nós nunca nos afastamos muito do mar, portanto, todos os sábados de manhã estamos lá a fazer surf e pronto, e para além disso temos estudos bíblicos mensais e atividades que vão ocorrendo também esporádicas ao longo do ano. Certo? Dos Christian Surfers, avançamos agora aqui para os motares cristãos. Qual é a vossa identidade também e em que contexto é que vocês se movem em Portugal? Os motares cristãos, antes de mais, nasceram há 40 anos nos Estados Unidos. E foi fruto de um relacionamento entre um pai e um filho, o filho que estava-se a desviar da fé e também a afastar-se do seu pai. O pai vendeu tudo o que tinha e comprou 2 motas e partiu para a estrada para tentar reconquistar o coração do seu filho. A partir desse núcleo, após um ano, o filho reconverte-se ao pai e ao Pai Celestial e começaram a avançar e a espalhar isto por todo o mundo. Atualmente, os motares cristãos, estamos em 30 nações do mundo. Temos um universo de 150 mil motares cristãos da nossa associação. Em Portugal, eu fui impactado pelos motares cristãos quando dei a minha vida a Cristo, em 1984, na África do Sul. E descobri que não era preciso deixar a minha paixão por motas, podia amar as motas e podia amar a Cristo. Em 1996 vim para Portugal definitivamente e tentei sempre implantar aqui no nosso país os motociclistas cristãos. Sonho esse que veio a nascer em 2003, abril de 2003, começamos com 4 motociclistas que aderiram ao projeto e hoje estamos espalhados com núcleos em Lisboa, Beja, Faro, Setúbal, Santarém, Castelo Branco e Porto. E o nosso sonho é que em cada distrito de Portugal haja um capítulo de um grupo dos motociclistas cristãos. E o nosso alvo realmente é levar ao universo motociclista em Portugal a mensagem do amor a Deus em Cristo, mostrando que
uma coisa não é incompatível com a outra. Podes amar as motas e podes amar Jesus de todo o teu coração. É também neste contexto que surge a edição da Bíblia Motar. Mais uma vez, a palavra de Deus, fiel, única, sejam motares, sejam militares, seja quem for, mas também aqui com alguns testemunhos dos motares e com uma paginação e imagens, exatamente, mais temáticos. Esta Bíblia Motar já foi oferecida a quantos motares em Portugal? A primeira edição nós lançamos com muito temor e tremor, não sabendo se isto iria ser aceito ou não. Fizemos a primeira edição em 2005 com 10 mil exemplares. Rapidamente os 10 mil exemplares esgotaram, os motares aderiram em massa. Tivemos de ser desafiados em 2008 a fazer mais 10 mil exemplares. Em 2008 Deus nos deu os fundos e mais uma vez avançamos e foram mais 10 mil exemplares. Este ano acabamos de lançar mais um desafio e temos mais 10 mil exemplares que vão sair agora mesmo para as concentrações de verão e já fomos para o dia do motociclista. Há aí uma imagem do dia do motociclista onde tiveram milhares de motares e só nesse dia distribuímos 2.400 Bíblias num único evento num dia. Portanto, mostra a grande fé dos motociclistas cristãos, dos motociclistas de Portugal. Exatamente. E tem visto diferença na vida desses motares com que se vão relacionando e das suas famílias? Há pessoas que estão realmente a abrir o coração para Jesus e a deixar a sua vida ser enriquecida por Ele? Claro, claro. Temos visto testemunhos incríveis. Eu menciono um dos muitos que eu poderia enumerar. Muito rapidamente. Há 2 anos atrás tivemos um motar que estava completamente embriagado, caído numa concentração. E um dos motociclistas cristãos, uma senhora, aproximou-se dele, falou-lhe a ele veio ter à nossa tenda e de uma fase onde estava separado da mulher, separado do filho, completamente embriagado, metido num mundo de desgraça, ele não só é transformado naquele dia, mas nesse mesmo ano tive o privilégio de o batizar, de fazer o casamento dele novamente e hoje é um dos nossos grandes evangelistas do sul de Portugal porque a vida dele sofreu uma mudança total. Aliás, Jesus faz estas coisas bonitas na nossa vida. Aliás, os motares também têm uma tónica que é um ministério de famílias, não é? Toda a família, servimos ao Senhor juntos. Estão juntos, não é? É bom também explicar que estes ministérios que nós estamos a conhecer é constituído por cristãos evangélicos com as várias áreas de interesse, mas não se substituem à Igreja, pois não? Por exemplo, os vários militares evangélicos podem depois ter as diferentes igrejas evangélicas locais onde se envolvem. Este é um ministério interdenominacional e, por conseguinte, é de todos os crentes evangélicos que quiserem aderir, eventualmente mesmo não evangélicos. Depois a questão para ser sócios da instituição é que é mais complicado diferente. Por causa da declaração de fé. Mas poderão aderir. Mas nós não nos substituímos à Igreja. Temos casos até de pessoas que foram evangelizadas, que se converteram e o nosso processo a seguir é procurar encaminhar para a pessoa para uma igreja para que ela possa ter assistência. Pronto, nós damos o primeiro acompanhamento em termos de discipulado até que haja alguma consistência ou sedimentação espiritual e depois encaminhamos para uma igreja tanto quanto possível próxima da localidade. Ainda assim, neste processo de encaminhamento temos 3 igrejas com motares, não é? Em Portugal. Exato. Com motares quer dizer igrejas motares, porque os motares estão distribuídos por várias igrejas evangélicas. E o nosso alvo dos motares cristãos que não se limitam aos evangélicos, o nosso universo é muito mais abrangente. Nós somos a Associação de Motociclistas Cristãos, portanto estamos abertos a todos os cristãos, desde que sejam nascidos de novo, tenham tido um encontro real e pessoal com Jesus Cristo, podem aderir. E temos 3 igrejas que é mais no sentido de servir de ponte para outras igrejas. Para depois os para integrarem. aqueles motares que vêm, não têm conhecimento de nada do que é a igreja, ao menos se irem ambientando para depois nós alimentarmos para as outras igrejas. Ok, e nós estamos mesmo a terminar rapidamente, 10 segundos, mesmo, muito rápido, uma palavra para os surfistas que nos estão a ver, uma mensagem. Se isto faz algum sentido para vocês, entrem em contacto connosco. Como eu tinha dito, nós estamos sempre numa praia, perto, aqui pelo menos da zona da linha de Cascais, Carcavelos, estamos sempre por perto. E agora vão chegar ao norte também, temos não é? todo o dispor, estamos disponíveis para responder a perguntas, questões, colocar as pessoas ao corrente das nossas atividades. Portanto, entrem em contacto connosco, falem connosco, nós estamos aqui. Uma última mensagem, rapidamente, para os motares?
Que Deus vos ricamente abençoe a todos os motares. Venham nos procurar nas concentrações onde vamos estar este verão e recebam uma Bíblia Motar grátis. Será todo o nosso prazer estar convosco. E para os militares? Para os militares, o que eu pedi era para que os militares onde estão distribuídos se identificassem com o apoio dos seus pastores, porque a assistência espiritual nos quartéis só é possível se houver anuência e identificação das pessoas que estão, porque não é propriamente um proselitismo, isto é, de evangelização pura nas unidades. Não é possível. É um processo de assistência e pelo que seria bom que os crentes se identificassem, porque depois assim estão abertas as portas para outros. Muito obrigada então por terem estado aqui à conversa connosco. Hoje estivemos a dar-lhe a conhecer os motares cristãos, os Christian Surfers e os militares evangélicos. Cada um destes grupos é formado por pessoas com interesses em comum que querem dar a conhecer Jesus Cristo nos respectivos contextos e comunidades em que estão inseridos. Até porque o Evangelho é para todas as pessoas, em todos os lugares e promove a unidade na diversidade. Para saber mais sobre uma destas organizações ou receber uma destas bíblias específicas para motares, surfistas ou militares, se pertencem a um destes grupos e não têm nenhuma bíblia, então contacte-nos através dos telefones e endereços que estão em rodapé e visite também o nosso site em aliancaevangelica.pt. A Aliança Evangélica Portuguesa agora também já está no Facebook e também aí nos pode encontrar para mais informações sobre estes e outros assuntos. Voltamos na próxima terça-feira aqui à RTP2 a partir das 6 da tarde com Luz das Nações e também na Antena 1 na rádio por volta das 22h45. Até lá, se Deus quiser.